Eu não sei se você chegou a ver a lista lá no Canvas, não consigo abrir o Canvas aqui. Já está gravando já. Nessa versão web, ele não deixa eu compartilhar a minha câmera e a tela. Então, vocês vão ficar vendo só a tela, porque eu acho melhor do que ficar entre eu e a tela, ficar a tela. Pois é. Hoje a gente vai então fazer essa revisão para a prova. Para a prova vai cair máquina de estados, as árvores de decisão, algoritmo D3, os algoritmos de mobilidade e os conceitos lá, as regras para comportamento de bando. Né? Então, essa é a matéria da prova. Ela, em termos teóricos, ela vai ficar mais ou menos meio a meio, assim. Ela é metade da matéria um pouco mais teórica, porque os algoritmos de mobilidade, eu vou cobrar eles meio termo, né? Mais alto nível código. Só abrir a porta aqui, peraí. Então, eu vou cobrar os algoritmos de mobilidade, o código mais alto nível, se for o caso, a diferença entre os códigos, principalmente. Agora, árvore de decisão e máquina de estado, aí não, é exercício aplicado, né? Aí não tem muito como. Aí, na lista de exercícios, eu fiz uns exercícios muito parecidos com os que a gente já tinha feito em sala. O de árvore de decisão, pelo menos, né? Ele é bem parecido. Só que, assim, ele dá muita conta. Eu não sei se vocês chegaram a olhar. Deixa eu até colocar para aparecer aqui quem que está na aula. Não, por enquanto está só você. Eu não sei se você chegou a olhar, Clarinha, os slides, porque tinha um exercício também nos slides de árvore de decisão, ou acho que de máquina de estados também, eu deixei exercício. Deixa eu abrir aqui. Que eu lembro de um exercício de árvore de decisão. A máquina de estados eu deixei dois. Deixei dois. Então, é exatamente o que pode cair na prova, o jeito de cair o exercício na prova, esses que estão nos slides, além dos que estão aqui, né? Na lista de exercícios. A lista de exercícios é só mais um exemplo para estudar para a prova. Aí, cadê a lista? Olha, nada da Microsoft está abrindo, tá vendo? Não sei o que é que está acontecendo nesse computador. Tentei trocar a senha, não deu. Agora deu.
Vou tentar. Não sei, não estou conseguindo. Bom dia, Aninha. O final de semestre é super normal, eu super entendo. Eu, para não perder a hora, eu tenho que me esforçar muito. Porque o cansaço ele tá num nível que não tá bom, não, né? Tá muito. O meu computador, assim que eu abro ele, parece que ele roda um monte de serviço de update. Eu já tentei barrar todos os que eu vejo por aqui e fica muito lento. Fica muito lento. Aí o Word não está abrindo mais, eu tenho que recuperar uma versão anterior de sistema para ver. O Word não está abrindo mais, assim, abre, mas demora muito. Eu estou com 100% de disco o tempo inteiro. Vamos ver o que eu faço nesse final de semestre. Agora, hoje, com esse negócio do Canvas, depois eu vou perguntar para os coordenadores o que eu faço. Não estou conseguindo entrar no Canvas. E eu só tenho esse computador, então não tem muita opção. Então, ó, máquina de estados, árvore de decisão, algoritmo D3. Vocês vão olhar os exercícios dos slides, mais a lista 2 para estudar para a prova, tá? Eu vou ter que formatar, com certeza. Algoritmos de mobilidade, o foco para estudo da prova é a diferença entre os algoritmos. No pseudocódigo e nos conceitos. Por exemplo, diferença do SIC por FLIC, você vai ter que usar um vetor negativo, explicar o porquê desse vetor negativo, coisas nesse estilo que eu estou chamando de diferença entre os algoritmos, tá? No pseudocódigo, né? Entre conceitos aí é explicar a questão daquelas figurinhas, né? Dos vetores. Então, é saber explicar aquilo ali. E as 3 regras para funcionamento do bando. Então, comportamento. Nossa, peraí. Quando eu estou cansada, a letra que eu estou pensando da próxima palavra ou a letra que eu estou escrevendo, eu começo a antecipar e escrever. Por exemplo, eu já estou pensando na sílaba bando, do. Aí, de repente, eu pego o D e taco lá no comportamento, porque eu estou escrevendo comportamento. Eu não sei por que eu tenho isso. Coesão, alinhamento e separação. Tá bem.
Então, isso que é a matéria da prova, tá? Para vocês estudarem. Depois eu exporto esse quadro e coloco aí também. O Canvas eu não tô, que nem eu falei, conseguindo entrar. Eu tenho a prova de vocês e mais 3 provas para eu soltar a nota hoje. A princípio, sim, Aninha, se não eu vejo o que dá para fazer para adiar, tá? Depois eu vou ver nos cronogramas que provas que eu consigo adiar, que provas que eu não consigo, porque eu realmente não dou conta de corrigir 4 provas no mesmo dia. Eu dou conta normalmente de uma por dia suada. Agora, não sei, 2 eu tenho que virar. 4 eu não consigo. Aí eu vou ter que adiar algumas, né? Aí uma eu já tinha avisado para a turma que eu ia adiar. Agora as outras eu não sei. Então eu aviso para vocês, eu tenho que ver o que eu tenho de margem de manobra. Deixa eu ver se a lista já abriu. Abriu. Bom, quem não olhou a lista, o que eu fiz na lista? Eu coloquei uma tabela bem maior para vocês treinarem. Na prova, eu não vou pedir essas contas sem passar o valor da entropia. Então, se a gente olha nos slides, na prova eu vou colocar uma tabela assim, ó. Vocês não terem que fazer conta, quer ver? Ai, cadê, gente? Ai, eu não pus ela aqui, não? Tá. Então, eu vou passar o valor das entropias já calculados para as distribuições de contagem. Então, você tem só que identificar qual contagem é de qual entropia e pegar o valor aqui, nessa tabela. Então, na prova vai ser bem parecido, né? Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês como que consulta aquela tabela ali pelo exercício. Eu imagino que vocês não tenham estudado nada de IA ainda. Eu até queria que vocês tivessem dúvida hoje, porque tinham estudado, mas... Então, aqui, ó, eu vou ter que calcular o ganho. Eu não lembro qual que é a pergunta, se é pro agressivo ou pro defensivo. Peraí. Não pôs pergunta. Então, vamos supor que eu estou calculando o ganho para ver se ele vai ser agressivo. Ele acaba que é geral mesmo, né? No final das contas, para a saúde. Aí, para fazer o cálculo desse ganho para a saúde, eu vou ter que analisar a probabilidade da saúde baixa, a entropia da saúde baixa. E aí, como que eu calculo? Vou ter que fazer isso para cada tipo de saúde, né? Como que eu calculo a probabilidade para saúde baixa? A probabilidade, eu vou fazer uma contagem geral. Eu vou ver quantas saúdes baixas tem na tabela. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 3. Eu vou ter 3 de 8. Eu vou ter 3 de 8. A entropia, como que eu vou calcular ela? Eu vou pegar, primeiro, contar para a saúde baixa quantas respostas seriam agressivas e quantas respostas seriam defensivas. Então, agressivo, para a saúde baixa, eu tenho 1. Para a saúde baixa, eu não tenho aqui, eu não tenho aqui, e eu tenho 3 saúdes baixas. Então, eu tenho 1 agressivo, se são 3, então vão sobrar 2 defensivos. Assim, fica até mais fácil de contar quando você já tem esse número aqui em cima. Então, eu vou ter um total de 3 aqui. Ó. Tem que coincidir esse número aqui com esse número daqui. Aí, beleza. Aí eu vou pegar esse número aqui, menos 1, dividido pelo total, 3, log 2 desse mesmo número, 1/3.
Aí depois eu vou pegar esse número aqui, menos 2, dividido pelo total 3, log 2 de 2/3. 1/3 e 2/3 não é múltiplo de 2. Então, não daria para eu resolver o log com algumas daquelas propriedades mais rapidinhas de calcular. Então, esse log eu teria que calcular na mão. Aí é isso que eu falo que eu não pediria para vocês fazer esse cálculo todo. Eu já tenho até o valor dele, já dei ele. Como que eu sei o valor dele? Aqui, ó, pela entropia que está aqui. Então, assim, na prova eu posso até pedir para vocês indicarem a expressão para vocês saberem que tem que pegar desse primeiro valor para montar e desse segundo valor para montar esse outro termo. Mas aí não precisa calcular, porque basicamente é dado o valor da entropia aqui, ó. Então, se eu procurar onde que tem 1A e 2D, deixa eu ver aqui. O problema é que está tudo embaralhado aqui nessa tabela, eu gosto de colocar ele em ordem. 1A e 2D. Eu posso pegar 2A e 1 também é a mesma coisa. Se eu inverto, é a mesma coisa. Ai, ai, deixa eu achar onde que ele está aqui, senão a gente calcula. Ai, não estou achando. 1 e 2, 1 e 2. Ah, aqui ele pegou da tabela inteira. Aqui não vai ter, não. Aqui não vai ter, não. Nessa tabela ele não colocou, não. Ah, tá aqui, achei. 1A e 2D. Dá 0,92. 0,92. Então, aí não precisaria nem calcular. Ah, eu quero calcular para entender, para ver se eu entendi mesmo. Então, na calculadora, a gente vai conseguir usar o log da base 10, que ele já está pronto lá na calculadora. Então, eu vou usar o log lá da calculadora de 1/3 sobre o log de 2. Então, eu vou pegar isso aqui e usar no log do numerador, isso aqui usar no log do denominador. Isso chama mudança de base logarítmica. Então, aqui eu vou colocar o log lá da calculadora do 2/3 sobre o log de 2. Então, se a gente pega aqui a calculadora do Windows, deve dar pertinho daquele valor ali. Então, se eu pegar aqui, ó, log, engraçado, eu tenho que pôr a base primeiro para calcular o log aqui, na minha calculadora do celular é o contrário. 1 dividido por 3 log disso. Ai, eu não sei usar essa calculadora aqui, não. Vou usar do meu celular, porque eu não estou conseguindo ver a ordem ali, eu estou cansada. E quando eu estou cansada, eu olho e não enxergo, sabe? Aí, ao invés de usar ali, eu vou usar do celular mesmo. Então, se eu pego aqui no celular e calculo log de 1/3 dividido por log de 2. Aí aqui no meu celular tá dando, ó, Ctrl Z. Pera. Tá dando menos 1,59 arredondando.
Aí o outro log vai dar... O outro log vai dar log de 2 dividido por 3. Eu só vou fazer esse primeiro, né? Porque só para mostrar para vocês a relação com a tabela. Dividido por log de 2. Engraçado. Eu vou só repetir a conta ali do outro. Menos 0,59. Deixa eu ver se deu menos 1,59 mesmo. Log de 1 dividido por 3 dividido por log de 2. Deu isso mesmo. Aí, se eu multiplico isso por esse valor vezes 1 dividido por 3, eu vou ter 0,53 aqui, mais 0,59 vezes 2/3. Aí aqui deu 0,39. Aí se eu somo isso com 0,53, dá 0,92 que estava lá na tabela. Tá? Então, essa conta chata aqui não é para fazer na prova. Talvez só indicar a equação aqui de cima, ok. E aí eu já vou dar o resultado dessa equação, dada essa distribuição aqui de probabilidade. Tá bem? Engraçado, eu não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Ele não mostra, ele só mostra essa visão. Ctrl Z. Tá. Então, se eu tenho 0,92 ali, eu faria essa mesma coisa, isso aqui foi para saúde baixa, né? Então, aí, eu teria que calcular lá em cima, para calcular esse ganho, eu faria 1 menos a probabilidade, aqui 1 pode ser mais, 1 mais a probabilidade menos 3/8 vezes 0,92. Tá? Então, teria já o da saúde baixa. Aí eu teria que fazer agora vou voltar lá na tabela, eu teria que fazer para saúde média, eu teria que fazer para saúde alta. Então, eu teria que fazer para os 3 níveis de saúde. Então, eu teria que calcular a probabilidade para saúde média. Aí vai dar, média tem 1, 2, 3. Então, eu tenho 3/8 aqui. Que é a mesma probabilidade de saúde baixa tinha dado. Agora, a entropia para a saúde média, eu vou contar quantos tem agressivo para a saúde média e quantos tem defensivo. Aí, para a saúde média, eu tenho 1 agressivo, eu tenho 2 agressivos e eu tenho 1 defensivo. Então, eu tenho isso aqui, ó. E aí, se eu olhar,
inverso dessa aqui, ó, só que no lugar de agressivo eu teria defensivo, no lugar de defensivo eu teria agressivo. Então não preciso nem calcular, vai dar 0,92. Dá 0,92. E aí, como era 3/8 ali também, então vai ficar tudo igual aqui, ó. Menos 3/8 vezes 0,92. Coincidência, tá? Não é que tem que dar o mesmo valor, não. Aí, eu vou lá para probabilidade da saúde alta. Probabilidade da saúde alta. Eu estou pegando dos slides, mas o da lista é a mesma lógica. Aí, para saúde alta. Como são 8, o da baixa eram 3, o da média eram 3, então sobraram 2. Então, a probabilidade é 2 altas. Se eu contar aqui, tem 2 altas, 1, 2. A contagem, eu tenho 1 agressivo, eu tenho 2 agressivos. Quando eu tenho um deles zerado, então aqui eu vou ter a contagem 2 agressivos e 0 defensivos. Então, se vocês olharem lá na tabela, quando eu tenho um deles zerados, a entropia é zerada. Quer ver? Qualquer lugar que tem um deles zerado, a entropia é zerada. Então, eu não preciso nem calcular. Aqui vai dar 0. Então, se eu pego esse termo e ponho lá em cima, ficaria menos 2/8 vezes 0. Então, eu tenho que ver quanto que dá isso. Isso aqui vai dar 1 menos 6/8, aí simplificando 3/4 vezes 0,92. Então, 0,75 vezes 0,92. 0,75 vezes 0,92. Aí dá 1 menos 0,69. Então, esse ganho aqui deu 0,31. O maior ganho vai me dar a raiz da árvore. Então, maior ganho me dá a raiz da árvore. Aí, agora, eu vou fazer o cálculo do ganho para... Peraí que eu não lembro de cor, não. Proteção. Isso aqui eu mantive proteção, munição. Tá, agora eu vou calcular o ganho para proteção. Então, o ganho para proteção vai ser 1 menos, e aí eu tenho que ver todos os termos da proteção. Então, eu tenho proteção ativa, eu tenho proteção inexistente e eu tenho proteção desativa. Então, eu tenho 3 tipos de proteção, né? Então, aqui eu vou calcular a proteção, a probabilidade para proteção ativa. Depois eu vou calcular a entropia para proteção ativa. Aí, para eu calcular essa probabilidade, eu vou contar quantos ativas. 1, 2, 3, 4 ativas de 8. Meio. A entropia, qual que é a distribuição? Eu tenho um agressivo, eu tenho um defensivo, eu tenho 2 agressivos, eu tenho 3 agressivos. Então, eu tenho 3 agressivos e um defensivo para a entropia. Aí a gente vai lá na tabela, a gente pode montar, né? Vai dar 3/4 de log de 3/4 menos 1/4 log de 1/4. E quanto que dá isso? Vamos ver na tabela.
Aí, quando eu vou para a tabela, eu vou procurar 3 e 1 ou 1 e 3, porque às vezes está invertido. Então, 3, aqui está 3 e 3, 3 e 2, 3 e 1, achei. 3 agressivos e 1 defensivo, dá 0,81. Beleza, 0,81. Então, eu vou ter aqui em cima, eu sempre esqueço, eu ponho... É porque pode pôr menos do lado de fora. Deixa eu até deixar ele lá. Então, aqui vai dar meio vezes 0,81. Tá. Aí, para proteção, qual era o nome? Tinha desativo e tinha inexistente. Então, vamos falar para, tanto faz a ordem, para proteção inexistente. Eu tenho uma, duas, 2 de 8. Então, eu tenho 1/4. Para a entropia de proteção inexistente. Qual que é a distribuição? A distribuição, eu tenho duas, né? Então, eu tenho um agressivo e um defensivo aqui na tabela. Um defensivo. Beleza. Se eu vou lá para a entropia, 1 e 1, deixa eu ver se eu tenho 1 e 1. Tá aqui, ó, 1 e 1, dá 1. Então, se eu tenho menos meio de log 2 de meio, menos meio de log 2 de meio, eu tenho 1. Então, se eu coloco lá em cima, eu vou ter 1/4 vezes 1. Aí dá para resolver rapidinho o exercício, né? Só indicando as equações, não tem que fazer mais conta, já tem a tabela. Deixa eu voltar para a tabela aqui. Agora, proteção desativa. Desativada, né? Coisa estranha isso, desativa, fica esquisito. Desativada, tá me incomodando esse desativa, porque eu acho que tá erradíssimo escrever assim, mas deixa lá. Eu não consigo editar essa tabela, não, ela está bloqueada. Então, eu tenho 2 desativadas. Eu nem precisaria contar, não, porque se eu pego aqui, ó, eu tenho 4 nesse, 4 ativas e 2 inexistentes, 6. O total é 8. Então, esse último aqui, eu não precisaria nem olhar para a tabela, eu já saberia que daria 2/8, né? 1/4, e aí eu vou calcular a distribuição aqui. Aí, a distribuição de duas, eu tenho um agressivo e um defensivo. É a mesma distribuição do ali de cima, que dá 1. Então, lá no ganho, eu vou ter 1/4 vezes 1. Beleza. 1/4 mais 1/4 dá 2/4. 2/4. Eu ri por conta da semelhança com o quarto de casa, só porque... Mas tudo bem, é porque eu uso isso em PO. Eu não sei se vocês lembram daquele exemplo da Minha Casa Minha Vida lá de PO. Então, aqui eu tenho 2/4. Aí eu tenho meio, né? Se eu tenho meio aqui, e meio vezes 0,81 aqui, então seria até mais fácil de calcular, sabe? Porque eu teria 1,81 vezes meio, ou dividido por 2, né? Mas aí a gente pode fazer a conta normalzinha, aí do jeito que vocês acharem melhor para fazer a conta.
vou multiplicar aqui na calculadora. Não. 0,81 dividido por 2 mais 0,5. Então, eu vou ter 0,91. Então, eu tenho 1 menos 0,91. Então, eu tenho 0,09 de ganho. Então, esse ganho aqui deu 0,09. Esse ganho aqui de cima da saúde tá ganhando. Deu 0,31. Então, eu tenho 0,31 e agora eu tenho 0,09. Então, saúde pode ser que seja a raiz da árvore. Proteção com certeza não vai ser, porque o valor deu bem menor. Então, agora eu ganho para munição. Dúvida até aqui, gente? Dúvida? Ué, por que tá essa tela assim? Que coisa esquisita. Tá. Então, aqui para calcular ganho agressivo para munição. Então, eu vou ter 1 menos, vou trazer o menos para fora que fica mais fácil, e aí eu vou calcular os termos para a munição. Aí eu vou calcular a probabilidade de munição, deixa eu ver as respostas que estão na tabela. Eu tenho munição alta, baixa, regular e inexistente. Eu tenho 4 níveis de munição. Então, eu vou ter que calcular 4 probabilidades, 4 entropias, eu vou ter 4 termos aqui. 1, 2, aí eu vou ter 4 termos aqui. E depois eu vejo qual que é o espaço que eu vou gastar. Então, primeiro eu vou calcular para munição alta. Então, probabilidade para munição alta. Eu tenho só uma. Eu tenho 1/8. Entropia para munição alta. Qual que é a distribuição? Se eu só tenho uma, eu vou ter 1 agressivo e 0 defensivo. Se eu tenho 0 em algum deles, dá 0. Então, eu não preciso nem multiplicar, né? 1/8 vezes 0 dá 0, mas igualmente K, 1/8 vezes 0. Aqui, 1/8 vezes 0, mais proteção para munição baixa. Bom, para munição baixa eu já tenho mais. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4/8. Então, a entropia para munição baixa vai ter como distribuição 1 agressivo, 2 agressivos, 3 agressivos e 1 defensivo. Então, montando a equação, eu tenho menos 3. De 8 não, a gente põe de 4. Menos 3 de 4, que a gente pega esse total aqui, ó, 4. Menos 3 de 4, log 2 de 3/4, menos 1 de 4, log 2 de 1/4. Peguei o 3 no primeiro termo e o 1 no segundo termo. Isso aqui eu vou olhar na tabela, não vou fazer essa conta. E aí, eu acho que eu já tinha pego esse termo. Eu acho que eu tinha dado 3 e 1 lá em cima. Deu aqui, ó, 0,81. Então, eu vou ter que levar isso lá para cima. Vai ser 4/8 vezes 0,81.
Faltam 2. Então, agora eu vou pegar munição regular. Proteção. Probabilidade, munição regular. Regular, eu tenho 1, eu tenho 2. Eu tenho 2 oitavos. Entropia, munição regular. Qualquer distribuição. De 2, eu tenho uma defensiva, uma agressiva. Então, eu vou ter uma agressiva, uma defensiva. A gente viu que quando tem 1 e 1, dá 1. Mas vou olhar lá na tabela com vocês. Porque aqui, ó, daria 1 menos meio, log 2 de meio, e a gente já tinha feito isso. Log 2 de meio. Isso aqui dá mais 1. Se eu for lá para a tabela, aí eu tenho aqui, ó, 1. Então, eu vou subir com 2 oitavos vezes 1. 2 oitavos vezes 1. Só dá trabalho. É uma matemática um pouquinho chata. Mas não é difícil. Agora eu vou calcular para munição inexistente. Munição inexistente só tem uma. E eu consigo até checar se essa conta ali eu fiz certa na tabela, fazendo tira-tema por aqui, ó. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. De 8 sobra 1. Então, tá certo. Probabilidade de munição inexistente é de 1 oitavo. É isso mesmo. É de 1 oitavo. A entropia, se é só uma, dá 0. Como você sabe que dá 0? Ué, porque eu vou pegar aqui, vai dar 0 agressivos e deu 1 defensivo. Se um deles dá 0, o outro dá 0. Então, o termo aqui daria 0. Aí, trazendo para cá, eu tenho 0. 1 oitavo vezes 0. Então, aqui dá 0, aqui dá 0. Aí é fazer essa outra conta aqui, ó. Se eu não estou errando aqui, isso deu 0,66 aproximado. Então, eu vou ter 1 menos 0,66. Então, eu vou ter 0,34 aproximado de ganho, né, da munição. Esse deu 0,34, o outro deu 0,09, que aí eu falei com vocês que ele já tinha perdido. Aqui deu 0,31, então esse munição foi o maior, né? Deixa eu diminuir aqui, só para eu achar mais fácil. Então, aqui, ó, eu tenho ganho 0,34, eu tenho ganho 0,09 e aqui eu tinha ganho de 0,31. Então, o maior vai ser munição. Então, ela vai ser a raiz, né? Se ela é a raiz, ela tem 4 possibilidades de resposta. Então, eu não tenho uma árvore binária gerada como solução aqui. Então, aqui eu tenho a possibilidade de ser alta, baixa, regular e inexistente. Se eu olho pela tabela, quando é alta,
só tem um alta. A decisão é agressiva. Deixa eu abreviar, porque senão vai ficar bagunçado aqui. Tá, agressivo. Quando a munição é baixa, eu não posso afirmar, porque eu tenho agressivo e defensivo. Então, eu vou ter que calcular as probabilidades, os ganhos para a munição baixa, tá? Então, depois eu vou mostrar como que faz isso. Para a munição regular, eu tenho eu tenho um regular defensivo e um agressivo, então também eu vou ter que olhar como que fica. Para inexistente, eu só tenho defensivo. Então, para essas duas aqui, eu já tenho a resposta. Agora, para baixa e para regular, eu vou ter que fazer o cálculo. Aí, como que eu faço esse cálculo? Isso, tudo de novo? Tudo de novo. Como que eu faço esse cálculo para baixa, munição baixa? Eu vou pegar e montar como se fosse um subconjunto dessa tabela, saúde, proteção e comportamento, porque munição eu vou fazer para baixa, né? Munição e comportamento, eu vou montar essa tabela só para os casos de proteção baixa, munição baixa. Então, para munição baixa, eu tenho para dados de treino, saúde média, proteção inexistente, e aí o comportamento como ação escolhida seria agressivo. Para baixa, onde mais tem baixa? Aqui eu tenho média, ativa e agressivo. Eu já vou pôr aqui, porque os três últimos são baixos. Aí eu já vou copiar aqui, ó, agressivo, defensivo. Então, eu vou ter alta, ativa, média, desativada. Desativa, será que existe? Esquisito, mas tudo bem. Aí agora eu vou calcular como se fosse essa tabela. Então, eu vou ter que calcular por 4, né? Então, eu vou calcular o ganho para comportamento agressivo, saúde. Aí vai ser 1 menos, e aí eu tenho que calcular os termos. Aí eu vou ter que calcular para cada tipo de saúde, né? Espera aí que meu mouse sumiu. Cadê meu mouse? Eu devo ter pego algum vírus. Eu não tenho condição, não. Eu não estou vendo o mouse. Eu não sei o que eu faço, eu não estou vendo o mouse. Deixa eu tirar e colocar o mouse para ver se dá. Ué, não reconheceu o mouse, não. Só tirei e coloquei. Gente, vocês estão me ouvindo?
Alô? Vocês estão me ouvindo? Ixi, meu computador travou. Ah, vocês estão me ouvindo. Eu não estou conseguindo. O computador travou. Estou travado. Não consigo mexer em nada. Ele parou de reconhecer meu mouse. Eu desliguei, liguei o mouse. Ele não. Eu vou reiniciar, gente. Só um minutinho. O problema é que eu não salvei nada, né? Das contas. Ele demora para reiniciar meu computador. Como que eu faço? O que eu faço? Eu vou reiniciar, gente. Eu vou apertar o botão aqui direto, aí daqui a pouco eu entro. Só um minutinho. Gente, ele está reiniciando aqui ainda. Tá demorando pra caramba. Mas tá indo. Vocês estão me ouvindo, né? Onde que olha o chat? Aqui. Ele nem apareceu para eu logar no Windows ainda. Está na tela do computador ainda, a tela preta ainda. No celular eu não consigo ver o chat, porque ele pega o histórico de todo semestre. Eu tenho que scrollar muito aqui, então não consigo ver o chat de vocês. Não. Deixa eu ver se ele...
Nossa Senhora, muita coisa. Dá. Eu estou em fevereiro ainda, sem chance. Bom, aí, assim, em relação à máquina de estados, eu vou passar para a máquina de estados. Então, aquela tabelinha ali que eu recortei, a gente ia fazer os cálculos todo para ela agora, né? Então, ia considerar lá cada um dos tipos de saúde que existe naquela tabela. Então, se não existir na tabela, a gente não iria considerar. Proteção, todos os tipos de proteção que estão ali naquela tabela, né? E aí a gente ia decidir para munição baixa qual que seria o nó intermediário no próximo nível, seria saúde ou seria proteção? Então a gente teria que escolher um dos dois pelo maior valor do ganho. E aí a gente ia montando a árvore dessa forma para cada uma das ramificações. Então, assim, é a mesma coisa, cada nível a gente só vai reduzindo cada vez mais essa tabelinha, até que a gente tenha uma resposta só. Se a gente considera todas as variações de resposta para todas as colunas, a gente teria muito mais do que 8. Né? A gente teria uma combinação bem maior, considerando que algumas tinham 4 opções, por 3 já daria 12. 3 vezes 4, 12. Então, para eu saber qual seria a totalidade de respostas, é eu ver quais níveis que tem em cada coluna e multiplicar essas quantidades, né? Que é uma outra pergunta que eu poderia fazer na prova. Continua gravando a aula, gente? Continua. É só porque, para quem não veio depois ouvir essa explicação, porque eu estou dando várias dicas do que eu posso cobrar na prova. Na máquina de estados, vocês vão pegar em cima de algum enunciado, né? Na lista de exercícios eu pus um Pac-Man reduzido, assim, em termos de simplificação, assim, da mecânica, como que ele funciona e os fantasminhas. Lembrando, porque isso aconteceu muito na prova, que o foco da gente é sempre o NPC, o foco não é o player. Então, nós estamos fazendo um cálculo e escolhendo uma decisão não é para o player, a escolha da decisão é para o NPC. O que o NPC escolheria, não é o player, tá? Então, o nosso agente aqui é o NPC. A escolha é dele, o foco é dele, a leitura e percepção do ambiente é do NPC, a atuação no ambiente é do NPC, né? E não do player. Até agora não apareceu a tela do Windows, gente. Eu acho que eu vou desligar de novo. E eu tenho que dar matéria nova de PO no segundo horário. Então, na máquina de estados, vocês vão prestar muita atenção em situações diferentes que no caso do exercício da lista, eu pus o fantasminha, em situações diferentes que o fantasminha teria, né? Então, o fantasminha, lá no exercício da lista, ele pode estar vagando, ele pode estar perseguindo o Pac-Man, né, que são 3 estados. Ele pode estar perseguindo o Pac-Man. Se o Pac-Man pegar aquela pílula lá que deixa ele mais invencível, né? Aí ele foge do Pac-Man. Então você só tem esses 3 estados para o fantasminha. Ou ele fica movimentando lá pelo cenário, vagando, ou ele fica perseguindo o Pac-Man, ou ele foge do Pac-Man. Então você vai ter uma máquina com 3 estados, e aí você precisa definir as regras de transição. O que são as regras de transição? Se ele está movimentando pelo cenário e não acontece nada, na lista eu pedi para vocês me darem os elementos, aqueles 4 elementos que definem a máquina de estado. Quais são os estados, qual que é o alfabeto, fazer a tabelinha das regras de transição, e quais que são os estados finais possíveis, né? O estado inicial também tem que ser indicado. O estado inicial, lá no enunciado da lista, eu coloquei que é para ele começar vagando,
Então, ele não começa perseguindo o Pac-Man, ele nem começa fugindo do Pac-Man, ele começa vagando. E na hora de colocar como que ele termina, eu nem escolhi um estado de término lá no enunciado, não, eu esqueci. Aí vocês podem escolher qual que é o estado de término dele, quanto que essa máquina de estados termina. Eu acho que eu não coloquei lá, não, tenho quase certeza que eu não coloquei, não. Então, se ele está movimentando e não acontece nada, ele vai continuar movimentando. Então, você tem um loop para o mesmo estado, tá? Um loop infinito ali. Não é bem infinito, né? Mas você tem um loop para aquele estado que é continuar vagando se não acontece nada. Agora, se ele avista o Pac-Man se aproxima, aí ele começa a perseguir o Pac-Man. Se ele está perseguindo o Pac-Man e o Pac-Man ele se afasta, foge da vista dele, ele volta a movimentar, volta a vagar. Então, ele foi para o estado de perseguir o Pac-Man, se eu pensar assim, ó, vagando, perseguindo o Pac-Man, ele estava vagando, andando pelo cenário, então tem o loop lá. Aí ele avistou o Pac-Man, então ele pegou e começou a perseguir o Pac-Man. Aí ele parou de. O Pac-Man saiu da zona de perspectiva, de visão do fantasminha, então ele volta a vagar no cenário, tá? Que mais? Se ele se o Pac-Man come lá a pílula que ele fica invencível, aí ele vai começar a fugir do Pac-Man. Então ele não vai simplesmente ficar andando à toa no cenário, ele vai fugir do Pac-Man. Se ele está, o Pac-Man continua azul, ele continua fugindo do Pac-Man. Então você tem um loop lá no fugindo também. E aí por aí vai, a gente vai montando então essa máquina de estado e essas regras de transição entre os estados. Alguma dúvida nessa parte aí? Dá uma olhada aí na lista de exercícios. Hoje está um dia muito atípico para mim, porque eu não estou conseguindo entrar no Canvas, meu computador está travado, até agora ele não mostrou a tela do Windows. Eu super não sei o que eu vou fazer agora no segundo horário, tudo que eu tenho está nesse computador e eu não fiz backup. Nem para pegar o computador do meu marido, porque primeiro que ele é Mac, segundo porque eu não tenho todos os softwares que eu preciso, eu não tenho Visual Studio no Mac. Ana, eu não sei o que eu vou fazer, não. Eu não consigo entrar no Canvas e eu não estou conseguindo. O computador está aqui. Ele está na tela preta lá. Não sai dela, desde aquela hora. Não sei o que eu faço. Não, Clarinha. O máximo que eu vou poder fazer é gravar a videoaula para os meninos ouvirem. Eu logar aqui no celular, que nem eu fiz agora com vocês, para ir conversando e depois gravar uma videoaula. Outro computador resolver funcionar. Se não, eu moro perto de São Gabriel, né? Aí eu dou um grito lá no povo de São Gabriel para ver se eles me ajudam e teria que formatar de emergência aqui, porque. Mas se isso. Nossa, essa semana que vem, não, Deus me proteja, não posso. Não posso, eu tenho que corrigir prova. Eu não consigo ficar lá no São Gabriel. Eu até posso pensar, né, da aula da tarde lá no São Gabriel, por exemplo. Vou ver. Eu tenho que ver o que eles me deixam fazer. A outra questão que eu coloquei na lista, eu não coloquei nenhuma questão na lista. Eu não sei, eu nunca abri esse computador, não. Eu não tenho muita coragem, não. Mas eu não sei mexer com essa parte eu fico com medo, sabe, com cisma de desconectar e conectar alguma coisa nele, assim, no hardware dele.
A outra questão que eu coloquei na lista é para vocês explicarem as regras lá de bando. Então, a gente tem a coesão, que é aquele vetor que fala em relação ao centro de massa, qual que você está andando lá, você tem uns 3 NPCs no cenário de um jogo. Então, esses 3 NPCs, eles formam um clã, tá? Um grupo. Você também não está conseguindo entrar? Ixi, será que é pau geral? Menos mal, né? A Clara, mas você já estava logada, né, Clara? Aninha, você já fica logada no Canvas ou você não fica? Porque eu não fico logado, o meu não salva, eu não sei porque no meu computador ele não salva a autenticação. Eu não consigo ficar também, não. Então é isso, quem não fica logada não conseguiu entrar. Gente, eu estou preocupada agora com esse computador. Será que detonou geral aqui, corrompeu mesmo? Não quer logar até agora. Eu tô achando que eu vou ligá-la e vou trocar de roupa e vou lá para São Gabriel. Então é isso, assim, comportamento de bando, coesão. A gente vai ter os elementos, né, os NPCs, os agentes, tendendo a andar a uma certa distância ou numa direção de um centro de massa, né? Eles não andam na direção do centro de massa, eles tendem a ficar a uma mesma distância, numa mesma posição em relação a esse centro de massa. A coesão, ela é isso, né? Então, você vai manter mais ou menos a mesma posição que você está. Então, você sempre senta na mesma cadeira na sala de aula. Então, toda vez que você chega para a aula, você vai sentar na mesma cadeira. Então, a sua tendência é manter aquela mesma posição. Mudou de sala de aula, foi para o laboratório. Aí tende todo mundo a sentar nos mesmos lugares, né? A ficar próximo dos bandos, dos grupinhos, né? Então, isso é coesão. O alinhamento é quando você está andando, quando você está movimentando, o grupo ele tende a ir como se fosse uma coisa orgânica, uma entidade única, como se fossem partes de um mesmo robozinho, partes de um mesmo organismo. Então, esse organismo tem um vetor que indica a direção que ele está andando, né? E aí, os elementos, as partes, eles vão também andar naquela mesma direção. Então, esse é alinhamento. A separação é porque eu posso ter uma certa movimentação em direção lá ao centro de massa, né? Eu posso ter uma movimentação em direção a uma direção de movimento, de alinhamento do grupo como um todo. E aí, na hora que eu calculo esses 2 vetores, poderia dar uma resultante que tenderia a eu ficar mais próxima de uma parte que está do meu lado, de um elemento, de um agente que está do meu lado. Então, a separação é um vetor que tende a me empurrar para eu não ficar para eu não sobrepor, para eu não ficar muito próxima daquele outro elemento que está ali do lado, porque senão atrapalha até o movimento dele, né? Então, essa é a propriedade de separação, tá? A regra de separação. Então, para eu saber qual que é o vetor resultante de cada agente do bando, eu tenho que calcular a soma desses 3. Além da soma desses 3, eu tenho que verificar qual é a ação ou o resultante da ação de mobilidade daqueles outros algoritmos. Ele está perseguindo, o bando pode estar perseguindo, ele pode estar seguindo um mestre, né? O bando pode estar fugindo, o bando pode estar evadindo, o bando pode estar evitando um obstáculo.
Então, eu tenho essa soma de todos esses vetores para ter o vetor final, que é o vetor que eu vou aplicar para aquele agente. Até agora, meu computador não reiniciou. Ai, gente, final de semestre, só porque eu falei, vai abrir. Vai abrir assim, vai aparecer aquela imagem do Windows. Ele simplesmente saiu aqui daquela ampula eterna que estava. Nem sei quantos minutos que ele ficou aqui reinicializando. Não. É, Ana, pois isso é tenso demais. 20, 30 minutos? Nossa Senhora! Ai, só Jesus na causa. Mas tudo bem, a gente faz com o que tem, né? Não tem jeito de fazer mágica mesmo. Então é isso, gente. Então, assim, a diferença lá do perseguindo, do SIC para o FLI, o SIC, ele tende a alinhar, aí pensa no alinhamento lá do bando, ele tem um vetor. Então, ele tende a alinhar o vetor de direção dele com o vetor da presa, de quem que ele está perseguindo ou seguindo, né? Então, ele tende a alinhar. Se a presa tem uma velocidade maior ou igual à dele, ele nunca alcança essa presa, no SIC, né? No FLI, e ele não guina, por exemplo, ele estava indo aqui nessa direção. Aí ele percebe, porque entrou na área de alcance do NPC, que o player passou aqui. Então, ele começa a virar devagarinho, e nesse virar devagarinho, ele vai andando, ele não só vira a câmera, ele vira andando. Gente do céu, meu computador agora nenhuma coisa nem outra. Ele está ligado, mas nenhuma coisa nem outra. Então, ele vira andando. Então, se ele vira andando, ele faz isso aqui, e aqui, ó, o player continua andando. Então, ele fez essa barriga aqui, e aí ele segue o play. Tá? Esse é o algoritmo do SIC. O FLI eu vou usar um vetor com o sinal negativo. Essa é a principal diferença. Por que o sinal negativo? Porque eu estou querendo ir na direção oposta. Então, vamos dizer que é o Pac-Man está invencível e é o Fantasminha. Então, o Fantasminha estava indo lá perseguir o Pac-Man. O Pac-Man comeu a pílula, aí o que ele vai fazer? Ele vai tender a inverter esse movimento, então ele estava indo para cá, então ele vai tender a inverter esse movimento, então ele vai fazer isso andando, para ele alinhar com a direção totalmente oposta do Pac-Man, né? Aí, se o Pac-Man está vindo para cá, aí que ele vai lá para trás mesmo, né? Então, o algoritmo do FLI, ele inverte, o mouse voltou a aparecer, mas não deu nada do Windows ainda não. Aí, ele vai na direção oposta do Pac-Man, né? Do player. Então, o meu NPC vai na direção oposta. Aí tem um algoritmo que é um pouco melhor desses dois, né? Os dois algoritmos que são melhores do que esses dois, que é o Pursuit e o Evade. O que o Pursuit e o Evade fazem? Eles calculam onde que o alvo vai estar depois de um intervalo de tempo. Então, esse intervalo de tempo, considerando que ele consegue chegar junto com o player. Então, o Fantasminha é como se ele fosse mais inteligente e falasse assim, olha, eu não vou fazer essa barriga e depois ir atrás do Pac-Man. Eu vou pegar o labirinto por aqui, por aqui, por aqui, que aí eu pego o Pac-Man daí a 5 segundos, eu surpreendo o Pac-Man, eu chego na mesma posição que ele estava indo. Esse é o Pursuit, tá? Então, ele calcula onde que a presa vai estar. Espera aí que apareceu para eu logar aqui. Ele calcula onde que a presa vai estar e aí ele vai fazer o movimento
para chegar naquela posição, naquele intervalo de tempo, junto com a presa. Ele não pode chegar antes. Essa é uma questão importante para a prova. Ele não pode chegar antes. Por quê? Porque se ele chegar antes, se o fantasminha está perseguindo o Pac-Man e ele chega por dar a volta lá no labirinto, aí ele chega do outro lado, na direção que o Pac-Man estava indo. O Pac-Man vai dar meia volta para trás e vai sair correndo. Ele não é besta, né? Então ele não pode chegar antes, ele tem que chegar junto, na mesma posição, no mesmo instante de tempo, tá? Isso é importante. A evasão, ela calcula esse target, essa posição num determinado intervalo de tempo, mas ele não quer chegar ali. Ele quer chegar na posição oposta àquela posição naquele intervalo de tempo, tá? Então ele não é um algoritmo que você considera muito perfeito em termos assim de lógica. Por quê? Porque você está calculando esse alvo. Aí ele vai virar e falar assim: da posição que eu estou para esse alvo, né? Então eu teria um vetor que me direcionaria para chegar ali num determinado instante de tempo, como se fosse o raciocínio do Pursuit. Ele vai fazer aquele raciocínio fazendo o cálculo todo inverso. Então ele vai fazer o raciocínio para chegar aqui. Então, ao invés daqui ele fazer a barriga lá para chegar, nem a barriga, né? Pode ser o desvio mesmo para chegar nesse ponto aqui, no intervalo de tempo, ele vai chegar na direção oposta, no mesmo intervalo de tempo. Tá? Então, o tempo que o Pac-Man gastaria para chegar aqui, eu vou chegar na direção oposta aqui, eu fantasminha, tá? Esse é o evade. Aí tem dois outros algoritmos, que é o arrival, porque, assim, para eu chegar nessa posição, às vezes na hora que você faz conta, principalmente num ambiente discreto, você, no contínuo, às vezes a gente consegue uma exatidão melhor, mas no ambiente discreto nem tanto, às vezes a soma que eu faço, né, eu estou lá com o meu personagem deslocando de 3 em 3 pixels. Aí essa soma de pixels, na Unity vai ser uma soma mais contínua, mas essa soma pode não dar exatinho com essa posição. Então a gente cria um raio, que é o raio em torno do alvo, que fala qual que é a alteração de velocidade, ela tem que começar a acontecer a partir de qual distância em relação a esse alvo. Então, eu vou ter uma circunferência ou uma esfera no 3D em relação a esse alvo, para falar o seguinte: quando eu começar a passar dessa zona de proximidade, quando eu passar desse limiar ali, daquela esfera, daquela circunferência, eu vou começar a reduzir de pouquinho em pouquinho a minha velocidade até zerar a velocidade para cravar em cima do alvo. Essa é a lógica do algoritmo de arrival, né? O outro algoritmo é para evitar o obstáculo. Então, para evitar o obstáculo, eu vou calcular um vetor que me vira e fala assim: olha, o obstáculo também ele tem uma região em torno dele, né? Então ele tem um colisor. Então eu vou tentar calcular a tangente em relação àquele colisor, tá? Para eu saber que em direção ao centro daquele colisor eu não posso ir, tá? Então eu tendo a ir pela tangente, eu tendo a ir por fora, passando por fora daquela região ali do obstáculo, tá? Então eu vou fazer esse cálculo para eu contornar esse meu obstáculo. Deixa eu ver se tem mais algum algoritmo. Eu acho que esses são todos os algoritmos. Eu ainda não estou conseguindo abrir PowerPoint aqui. Eu mandei abrir o gerenciador e sumiu. Não, agora apareceu. Eu não vou mexer em nada, vou deixar ele aqui do jeito que está. Nossa, ele chamou o update da minha placa de vídeo. Que tenso que eu tô. Por que será que ele está chamando o update da placa de vídeo?
Eu também estou achando melhor, Aninha. Eu só tenho o segundo horário, aí, assim, se eu conseguir deixar aqui aberto para o segundo horário, eu vejo o que eu faço. É... Eu não sei o que eu vou fazer, não. Então, essa é a matéria para a prova, né? Não tem mais nenhum algoritmo assim, a não ser que eu esteja esquecendo. Deixa eu ver se eu consigo abrir os slides aqui. Vou deixar o computador para ver o que dá. Ô, Aninha, testa para mim se você está conseguindo entrar no Canvas, por favor. Tá bem. Aninha, se você já me respondeu, fala de novo, porque eu, eu olho no celular pela notificação. Então, se respondeu, eu não estou vendo as respostas empilhadas, eu só vejo a que manda. Eu estou tentando abrir aqui o PowerPoint de vocês para ver se eu esqueci de falar de algum comportamento de mobilidade, de algum algoritmo de mobilidade, mas eu acho que é isso. Tá bem. Eu vou perguntar aqui no WhatsApp dos professores se é só como que estão fazendo. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem no chat aí, no privado, no Teams. Em relação à lista, eu passei por todos. Peraí que acabou de abrir aqui os slides. Em relação aos movimentos, tem o vagar. Eu esqueci do vagar. O vagar, ele vai ter, na frente do agente, ele vai ter aquela, como se fosse um cursor, né? Então, você tem um círculo, uma área que vai indicar o cálculo vetorial envolvendo aquele círculo, vai indicar para onde que ele vai vagar. Então, vai indicar a velocidade com que ele vai vagar e a direção que ele vai vagar. Né? Quanto maior esse círculo, mais rápido, mais ele vai movimentar. Quanto menor o círculo, e também não é só quanto mais rápido, mas a possibilidade de virar, ela vai ser maior. Por quê? Porque o vetor que vai me indicar para onde que eu vou vagar, ele vai tangenciar esse círculo desse cursor. E nem tangenciar, ele vai estar ligado ao centro do agente até um ponto nesse contorno do círculo. Então, quanto mais distante esse ponto for dessa reta central aqui, que passa que liga o centro desse cursor ao centro do agente, então aqui, ó, aqui eu tenho um triângulozinho que é o fantasminha do Pac-Man. Aí eu tenho aqui uma bolinha que é o cursor para onde que o fantasminha mexe. Se mexe para cá, se mexe para lá e tal, é o cursor. Aí, do centro desse triângulo até o centro do círculo, eu vou traçar uma retinha.
essa reta vai ser a minha referência. Se eu for falar, no final das contas, que eu fizer lá, que o vetor, que é o desejado para ele se movimentar, ele está aqui, então ele está a uma distância, a um ângulo dessa reta. Se ele estivesse lá em cima no círculo, ele estaria mais próximo dessa reta, o ângulo seria menorzinho. Quanto menor esse ângulo, o movimento dele vai ser menos intenso e você vai ter uma guinada de direção menor. Quanto maior esse ângulo, então eu vou ter uma guinada de direção maior. Esse movimento aí, a velocidade é pelo diâmetro, pelo raio desse círculo, tá? Então, estava faltando vagal, o resto eu já falei tudo mesmo. Aí, se vocês tiverem dúvida, ele está falando que os slides estavam abertos, perguntando se eu quero recuperar versões anteriores. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês me mandem no chat. Em relação à prova de terça-feira, eu aviso se ela vai ser mantida terça ou não. Deixa eu ver se eu consigo abrir o cronograma aqui. Deixa eu ver se a gente tem margem de manobra. Na Praça da Liberdade que eu não tenho, porque as duas aulas de lá são no mesmo dia, sexta-feira. Aí na Praça da Liberdade a prova deles tem que ser sexta-feira que vem. Lá eu não tenho margem de manobra zero. A de vocês eu tenho um pouco, mas ele não está abrindo o Excel. Não. Cliquei aqui, mas não está demorando. Peraí, aguenta a mão aí 2 segundos para ver se ele abre. Pelo menos até dar uma resposta aqui. Apareceu a telinha iniciando do Excel. Só um minutinho. Abriu. Só um minutinho, gente. Então, eu consigo colocar a prova de vocês na sexta, porque tem aqui marcado o dia de prova para quem perdeu. Na turma de vocês teve alguém que perdeu, mas eu conseguiria colocar na outra terça-feira para fazer, que aí é menos gente para eu corrigir a prova, aí dá tempo de eu corrigir a prova na terça mesmo para soltar a nota para ver se a pessoa teria que fazer reavaliação. Então, na turma de vocês eu tenho margem de manobra, dá para ir para sexta-feira. Agora, peraí que eu tenho que matar um processo aqui. Cadê ele? O Excel travou. Gente,
Pior que não dá tempo mais de eu chegar no São Gabriel pro segundo horário, porque já é 8h40. Eu conseguiria chegar lá no máximo umas 9 horas, ou no máximo, no mínimo, umas 9 horas. Então, assim, eu tenho margem de manobra com vocês em relação à prova. Aí eu aviso vocês, se eu não der conta depois da prova, já meio que está falado que eu não vou aplicar na terça, e sim na sexta-feira. Mas eu aviso vocês em relação a isso, tá bem? Eu vou terminar a gravação aqui.